Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, essa aula é uma aula de imunoglobulinas, uma aula extremamente importante para que vocês consigam compreender as etapas de maturação e ativação de células B, certo? Então, na aula, vocês devem identificar os componentes estruturais da imunoglobulina, os componentes que formam a estrutura da biomolécula, identificar as diferenças estruturais das imunoglobulinas no que tange às cadeias leves e pesadas, elas diferem entre si de acordo com sua classe ou com seu isotipo, compreender a estrutura dos CDRs e a contribuição dele no reconhecimento ao antígeno, identificar as classes de imunoglobulinas e compreender as funções que cada uma dessas imunoglobulinas estão atreladas. Tá ok? Então vamos lá. Então, as imunoglobulinas, elas são glicoproteínas, na cadeia pesada delas tem presença de cadeia de carboidratos, e elas assumem uma conformação estrutural globular. Como já é bem conhecido, elas atuam como mediadores da resposta imune adquirida humoral. Nesse contexto, elas são então denominadas anticorpos e elas reagem especificamente a antígenos que estimularam a sua produção prévia, tá? Então, é necessário que primeiro a célula B tenha sido estimulada por um determinado antígeno para que os anticorpos sejam produzidos. Esse anticorpo produzido ele é específico para o antígeno que estimulou aquela célula B. As imunoglobulinas são proteínas plasmáticas e que são identificadas pelo proteonograma, que é a eletroforese do plasma do paciente. E a gente observa a presença delas exatamente aqui nessa região, tá? Aqui a gente tem o pico de albumina. Isso é de um paciente normal. Aqui, ó, o pico de albumina. E por aqui é onde a gente tem as imunoglobulinas, certo? Nós temos imunoglobulinas de vários subtipos, alfa, beta, gama, epsilon. Então, elas normalmente, as solúveis vão estar nessa região. O proteograma, ele é uma ferramenta muito utilizada, porque ele consegue avaliar a produção de proteínas, principalmente pelo fígado, porque a albumina é produzida no fígado. Outras proteínas também, como proteínas da coagulação, também são produzidas no fígado e estão distribuídas por aqui. Mas uma das finalidades do proteograma é avaliar, investigar mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo é uma doença maligna, no qual células B são diferenciadas a plasmócitos e produzem muitas imunoglobulinas, formando esse pico exatamente aqui, ó, na região gama, o pico de G, tá? Então, ele é muito utilizado. Que é só para mostrar para vocês que elas estão presentes no sangue circulante e são elas que reconhecem antígenos específicos, de acordo com o que foi estimulado a célula B, e elas medeiam infinitos mecanismos de reação imune, tá? Aqui na estrutura das imunoglobulinas, nós temos essa base aqui, que é o que a gente chama de porção FC, tá? Esse fragmento aqui é um fragmento muito importante, inclusive é região de reconhecimento por fagócitos, quando a gente diz que um micro-organismo opsonizado por imunoglobulinas pode estar mais passível de ser fagocitado, exatamente porque os fagócitos possuem receptor para a região FC. Aqui em verde, nós temos exatamente as cadeias de carboidratos, certo? Elas são glicoproteínas. E temos aqui a região FAB, que é essa região de ligação ao antígeno, certo? No geral, ela é formada por essa cadeia interna, que a gente chama ela de cadeia pesada, e essa cadeia menor aqui chamada de cadeia leve, certo? Essa região aqui, os tons de azul, são domínios constantes. Enquanto esses tons aqui, avermelhado e rosa, são os domínios variáveis.
É nesses domínios variáveis que a gente tem, então, a ligação ao antígeno, né? É a região de ligação ao antígeno. Essa região variável, a gente tem que construir a mentalidade de que ela não está linear. Ela está organizada na forma de folha beta pregueada, e aí todo o domínio variável, de alguma forma, pode participar do contato direto com o antígeno. E aqui está demonstrando exatamente as pontes de sulfeto que sustentam essas duas cadeias, tá? Então, ao longo da aula, a gente vai vendo outras características dessas biomoléculas. Aqui, mais uma vez, mostrando para vocês a estrutura em cristal, né? Baseada exatamente na cristalografia da imunoglobulina. Mostrando aqui, ó, em vermelho e azul, a cadeia pesada, certo? E aqui em verde, a cadeia leve, né? O domínio constante da cadeia leve, o domínio variável da cadeia leve. Aqui a gente tem o domínio variável da cadeia pesada e aqui a gente tem o domínio constante da cadeia pesada. Da mesma forma aqui. Toda essa parte aqui é constante e aqui é variável, tá? É aqui que tem interação com o antígeno. Observe mais uma vez que a estrutura da imunoglobulina, ela é uma proteína globular, né? Então, ela está toda emaranhada, toda enovelada. E aí existem domínios de ligação ao antígeno. Observe exatamente aquela ponta de cadeia, do domínio variável de cadeia leve e cadeia pesada, onde é exatamente por aqui que a gente tem interação com o antígeno. Da mesma forma aqui. O restante é um domínio de sustentação, são regiões de sustentação, mas principalmente são domínios de ligação a fagócitos, tá? Fagócitos, a gente lembra também que mastócitos tem receptor de porção FC, né? Quando o IgE se liga, ele vai sofrer degranulação, então esse domínio FC também ele é muito, muito importante. Como eu tinha dito para vocês, é nessa região variável, no domínio variável da cadeia pesada e da cadeia leve, que ocorre, então, a interação com o antígeno, né? Então, é importante que a gente compreenda que essa região aqui, ela é responsável pela especificidade da imunoglobulina ao antígeno, né? Cada antígeno vai estimular a produção de imunoglobulina específica. Para isso, é necessário que essa região sofra as infinitas modificações capazes de que ela consiga distinguir cada um dos antígenos, tá? E isso acontece exatamente nessa região, né? Especificamente aqui, ó, nessas dobras, tá? Como eu também tinha dito, essas regiões aqui, elas terminam com folha beta pregueada, né? Cada uma delas com folha beta. E aí, essas dobras beta é quem forma a região de ligação ao antígeno. Então, se a gente partir do terminal carbox, que é aqui, né, até o N-terminal, que é aqui, se a gente seguir nessa sequência, o terminal carbox da cadeia leve ela é exatamente por aqui, e segue até o terminal amino. Se a gente seguir essa sequência, a gente vai identificar a formação dessas regiões aqui, tá? Então, isso aqui representa um domínio desse, ou de uma cadeia leve ou de uma cadeia pesada. Então, ó, seguindo a partir da cadeia constante, né, em sentido da cadeia variável, a fita vem nesse sentido, ó, aqui desceu, subiu, mais uma volta aqui em cima, desceu, subiu novamente, desceu aqui novamente, seguiu para o N-terminal. Observe que em cada domínio desse, de cadeia leve ou de cadeia pesada, a gente vai ter essas 3 alças aqui. Essas alças são chamadas de CDR, que são região de determinação da complementariedade. Essas regiões aqui, sendo 3 da cadeia leve e 3 da cadeia pesada, essas regiões aqui, elas são as regiões que são utilizadas para reconhecer o antígeno. E é nelas que vai, então, ocorrer uma maior variabilidade genética e, consequentemente, uma maior variabilidade de aminoácidos, certo? A gente vai ver isso mais detalhado logo em seguida.
Ó, aqui é uma avaliação de resíduos de aminoácidos, tá? E o que foi observado é que existe sim, analisando a sequência de aminoácidos dessa proteína, quando chega nessas alças, nos CDRs, que são essas regiões de determinação de complementariedade, é onde existe maior variabilidade, tá? Observem aqui, a gente tem a sequência de aminoácidos, observe no CDR1, depois no CDR2, e o CDR3 é o que tem maior variabilidade. Então, mais uma vez, se a gente seguir aqui a partir do terminal carbox, que é aqui, ó. Aí a gente segue aqui, primeira alça, CDR3. Ele está mais próximo da cadeia constante. Desceu, seguiu aqui, ó. Veio, CDR2, tá? Seguiu novamente aqui, ó, CDR1. Seguiu, voltou, seguiu em terminal. Então, essas dobras beta, né? A gente lembra que na estrutura secundária das proteínas a gente tem a beta-folha, e toda vez que onde a folha se dobra, né? Onde a cadeia de aminoácidos se dobra, a gente chama ela de alça de alça beta, né? Então, em todo ponto, toda região que tem essa dobra, a gente tem ali uma alça. Essa alça é a região responsável por interação com o antígeno, né? Especificamente aqui no caso das imunoglobulinas. E foi observado que o CDR3 ele tem uma maior variabilidade, exatamente porque ele fica naquela região onde vai ter a recombinação gênica. Ele está mais próximo dessa região. Por isso que ele sofre maior variabilidade. Não é que ele esteja simplesmente mais próximo da região de recombinação, que os outros também estão, né? Os outros também sofreram recombinação. Mas ele está mais próximo daquela região de ação, de atividade da TDT, onde ela adiciona nucleotídeos sem utilizar uma fita molde. Então, isso dá uma maior variabilidade a ele, tá? Por isso que dos três, o que caracteriza mais a especificidade de um determinado antígeno é o CDR3, tá? Então, para qualquer antígeno, às vezes até no mesmo micro-organismo, a presença de proteínas diferentes faz com que mais de um anticorpo seja produzido, né? A gente viu isso com o COVID. O capsídeo viral, o arcabouço viral é a proteína N. Aí a gente também produz anticorpos antiproteína N. Mas na superfície dela a gente tinha a espícula, que era a proteína spike, que é a imunoglobulina, que foi produzida imunoglobulina específica para ela, né? Tanto que nas vacinas era utilizada a produção de anticorpos para a proteína spike. Então, isso quer dizer que em um mesmo micro-organismo, a gente vai conseguir produzir anticorpos diferentes, né? Isso mostra exatamente a diferença entre a diferença mínima na sequência de nucleotídeos vai alterar os de aminoácidos e, consequentemente, vai definir especificidade, tá? Pronto. E aqui está uma forma de mostrar para vocês uma estrutura mais estática, né? Aqui a gente tem as duas cadeias, cadeia pesada e a cadeia leve. E aqui mostrando mais uma vez aquelas três alças, né? Os CDRs. Então, são 3 CDRs da cadeia pesada, mais 3 CDRs da cadeia leve. Então, são 6 CDRs que se espalham para formar uma grande superfície, que forma uma fenda central, gerada pela aposição próxima entre os 6 CDRs, certo? É nessa fenda onde o antígeno é ligado covalentemente, tá? É nessa região aqui, está representado o antígeno aqui, nesse azul clarinho. Então, é exatamente naqueles CDRs onde vai ocorrer, então, a interação entre o epítopo de um antígeno, a imunoglobulina, né? E esse antígeno pode fazer parte de um micro-organismo, e essa imunoglobulina pode estar opsonizando esse micro-organismo. Se a imunoglobulina estiver fazendo parte da membrana de uma célula B, esse antígeno ele vai estimular essa célula B, né? Porque na célula B, o receptor BCR é a própria imunoglobulina, né? É um IgG, ou um IgM ou IgD, vai depender da fase de desenvolvimento dessa imunoglobulina. Desculpe, dessa célula B. Então, as células B, quando elas se diferenciam em plasmócitos, elas produzem pelo menos esses 5 tipos de imunoglobulinas, né?
Eu disse pelo menos porque tem classes dessa que produz mais de um subtipo. Então, a gente tem IgA, né? E aí a gente tem IgA1 e 2, a cadeia que eles usam alfa-1 e alfa-2, respectivamente. Tem um tempo de meia-vida de 6 dias, concentração sérica de 3,5 miligramas por ml. E a forma dela secretada é principalmente na forma de dímero, mas pode ser encontrado monômeros e trímeros, tá? E a função dela é controle, contenção de processo infeccioso a partir de sítios como mucosa, né? Então, ela vai estar lá fazendo a imunidade da mucosa. O IgD, que tem a cadeia delta, apenas traços no soro, tá? 3 dias de meia-vida na forma de monômero, e ele é um receptor de célula B imatura. Como eu tinha colocado anteriormente, IgD, IgM e IgG são receptores de célula B em fases diferentes. IgD, célula B imatura. IgE, cadeia epsilon. Lembrem que essa cadeia epsilon é a cadeia pesada, é ela quem vai interagir com o receptor expressos na superfície de mastócitos sensibilizados. Concentração sérica 0,05 mg por ml, 2 dias de vida, e ela é secretada na forma de monômero, certo? A função do IgE, defesa contra parasitos helmínticos, e também está relacionada à hipersensibilidade imediata, né? Então, ela vai estar regulando a atividade de mastócitos e basófilos, que está relacionado mais à hipersensibilidade imediata. Defesa contra helmínticos está relacionados à atividade principalmente de eosinófilos. E a IgG, que tem os seus subtipos, né? IgG1, 2, 3 e 4, e elas diferem entre si exatamente na cadeia pesada, mas são diferenças bem sutis. A concentração sérica 13,5, observe que ela é a mais presente, né? Ela é a nossa imunoglobulina mais presente no soro. 23 dias de vida média, de meia-vida, desculpe. Ela está presente na forma de monômero e ela assume uma infinidade de funções, né? Ela atua na opsonização, onde as células fagocíticas vão fagocitar um determinado micro-organismo, porque elas vão reconhecer a porção FC de IgG. Elas ativam o complemento, né? Então, elas vão formar aqueles dímeros na superfície do micro-organismo e possibilitar que a via clássica seja ativada. Ela atua na citotoxicidade mediada por célula e dependente de anticorpos, que é quando uma determinada célula ela tem uma proteína que é enxergada pelo sistema imune como um antígeno. E aí, então, essa imunoglobulina vai lá e reconhece aquela molécula, e isso vai estimular a atividade imune de células contra aquela outra célula que está opsonizada por IgG, né? Aqui a gente tem principalmente a atividade de células NKs. Esse mecanismo de citotoxicidade mediado por célula e dependendo de anticorpos é o principal mecanismo relacionado, por exemplo, ao desenvolvimento de doenças autoimunes como diabetes tipo 1 e também como hipotiroidismo por tiroidite de Hashimoto, né? Então, na tiroidite de Hashimoto, por exemplo, algumas proteínas intracelulares são vistas como antígenos. E aí, então, essas proteínas são apresentadas às células T, e elas também são apresentadas depois às células B, e aí as células B, então, produzem anticorpos para elas, né? E elas vão lá e opsonizam, né? No caso específico da tireoide de Hashimoto, a gente tem pelo menos tiroglobulina e temos também tiroperoxidase, que é a enzima, tá? Além disso, temos aquele transportador de sódio e iodo, que transporta iodo para dentro da célula. Então, essas proteínas atuam como um alvo de ligação de IgG. E aí, então, o IgG vai disparar uma resposta imune
que vai destruir essas células, tá? Principalmente via células helicais. A IgG, ela consegue atravessar a barreira placentária, então ela confere imunidade neonatal. E também ela induz inibição por retroalimentação das células B. O IgM, cadeia micro, é a primeira imunoglobulina produzida pelas células B, concentração sérica de 1,5 mg por ml, tempo de meia-vida de 5 dias. Ela se organiza na forma de pentâmero, tá? Formando aquela estrutura pentamérica que se liga a diversos antígenos na superfície de um micro-organismo e que também atua na ativação do complemento. Como eu tinha colocado, ele é receptor de célula B imatura, na forma monomérica, tá? E na forma pentamérica, ela é utilizada na ativação de complemento por opsonização. Então, esses 5 isotipos de anticorpos, ele é determinado por suas cadeias pesadas, né? Então, as cadeias pesadas é quem distingue os anticorpos em classes, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM, e também nas suas subclasses, como IgA, que tem 2, e IgG, que tem 4. Tá? Então, são variações sutis na estrutura da cadeia pesada, que vai, então, determinar. Então, no slide anterior, eu falei de imunoglobulinas que estão presentes na membrana da célula B, IgM, IgD, IgG, e imunoglobulinas que são secretadas, que são exatamente aquelas que compõem o soro, né? O que difere, de fato, entre essas duas imunoglobulinas, né? Imagino que seja uma imunoglobulina da mesma classe. A única diferença entre elas é exatamente o tamanho da cadeia, tá? Então, como vocês podem observar, aqui a gente está comparando um IgG secretada de um IgM de membrana, certo? Mas esse padrão serve para qualquer uma outra. Então, a gente tem IgG de membrana e IgG secretada que segue esse padrão muito semelhante. Então, só para a gente recapitular a parte de estrutura, aqui nós temos a cadeia pesada, que está de cor vermelha, né, e de cor azul. Aqui nós temos a região constante, aqui nós temos a região variável, certo? E aqui nós temos a região constante da cadeia leve e a região variável da cadeia leve. A diferença entre elas duas, entre as secretadas e as de membrana, é que a de membrana tem muito mais aminoácidos. Ou seja, a cadeia é muito maior. Eu vou mostrar para vocês por que logo em seguida, né? Então, observem que uma cadeia secretada, ela tem 3 domínios de cadeia pesada, né? Então, aqui o cadeia pesada, domínio 1, domínio 2, domínio 3. Enquanto que as de membrana tem 1, 2, 3, 4. Então, ela precisa ter essa porção a mais de aminoácidos para possibilitar que ela seja, então, fixa na membrana fixada, né? Na membrana daquela célula, que nesse caso é de uma célula B, tá? Então, a diferença é basicamente essa, é a quantidade de aminoácidos e, consequentemente, isso se deve ao tamanho da sequência gênica. Aqui só mais uma vez para a gente visualizar, aqui uma imunoglobulina secretada e uma imunoglobulina de membrana, ela tem 30 aminoácidos a mais. Então, eles diferem entre si exatamente nessa região de cadeia terminal, tá? Então, eles são mais curtas, as secretadas. E como eu já tenho colocado, isso se deve ao controle gênico da sequência da fita de DNA que vai ser, então, transcrita. Então, imagine que aqui é o controle, aqui é o gene que codifica uma determinada cadeia pesada. E aí, então, quando essa imunoglobulina vai ser imunoglobulina secretada, a transcrição ela é interrompida logo após essa região aqui, tá? Com uma porção a menos do gene, que é exatamente correspondente àqueles 30 aminoácidos que vão ser adicionados. Quando a imunoglobulina vai ser ligada à membrana, observem que o gene completo, ele é então transcrito a RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai dar origem então àquela proteína com 30 aminoácidos a mais, tá? E aí vai possibilitar então que ela fique aderida na membrana da célula.
Uma outra característica estrutural da cadeia constante, da cadeia pesada principalmente, é exatamente essa capacidade que ela tem de, na dobradiça dela, né, ter essa flexibilidade. E é essa flexibilidade que confere a essa imunoglobulina a capacidade de se ligar a antígenos distantes, separados, certo? Como a gente pode observar aqui, ó, antígenos separados na superfície celular, ou antígenos que estejam localizados mais próximo, né? Então, isso possibilita, então, que a imunoglobulina consiga opsonizar e se ligar a antígenos que estejam próximos ou que estejam distantes. E essa característica se deve exatamente a essa flexibilidade dessa região de dobradiça, né? E essa capacidade ela é importante porque isso altera, de alguma forma, a capacidade de avidez dessa imunoglobulina. Então, por exemplo, aqui, quando a imunoglobulina ela só consegue se ligar a um antígeno, né? Então, a valência de interação dela é monovalente. Apenas uma porção FAB reconheceu o antígeno. E aí, essa ligação, ela é de baixa avidez, né? É uma ligação relativamente fraca. Aqui a gente tem um exemplo em que a imunoglobulina se ligou a dois antígenos diferentes, né? Então, ela é uma valência de interação bivalente, é uma interação alta. E aqui, um exemplo da IgM, né, que consegue interagir ao mesmo tempo com 10 ou 12 antígenos de superfície, vai depender se ela é pentavalente ou hexavalente. E aí, então, a interação dela ela é muito forte. Então, não imagine a imunoglobulina como uma estrutura estática, mas como uma proteína globular. E a estrutura dela é uma estrutura relativamente flexível, e isso contribui muito para a qualidade da interação entre o antígeno e o anticorpo, tá? Então, como eu já tinha pontuado anteriormente, as imunoglobulinas, elas são classificadas, né, nessas 5 classes, IgG, IgE, IgD, IgM, IgA, tá? E essas imunoglobulinas, a gente vai ter algumas que são monoméricas, principalmente IgG, IgE e as imunoglobulinas de membrana, seja IgM, IgG ou IgD, elas são monoméricas. Em contrapartida, IgM e IgA são secretadas na forma de complexos multiméricos ligados covalentemente, tá? E aí, nessas imunoglobulinas que são ligadas covalentemente, existe a presença de uma cadeia J, que são elas que vão então formar pontes de sulfeto, amarrando esses polímeros, né? Então, eles vão então agregando. Observa aqui a formação de pontos de sulfeto. E aqui a gente traz uma breve apresentação que vai, então, quais são as funções que essas imunoglobulinas dando essa sustentação a essa estrutura pentamérica, certo? IgG é extremamente importante. Então, essas imunoglobulinas atuam na opsonização, na ativação do organismo em complexos IgA e IgM, na imunidade neonatal, que serve para estabilizar o complexo proteico muito importante e transportá-los através das células epiteliais. Como a gente já viu, ativação de mastócitos por hipersensibilidade significativa também está associada à ativação de eosinófilos. Lembrando que IgA secretória está na sua forma monomélicos, tá? IgD é um receptor de célula IgM é um receptor de célula B virgem na sua forma monomérica, mas secretada ela forma o pentâmero de IgM, que é essencial para a ativação do complemento. Vocês lembram que para ativar o complemento a gente precisa ter 2 imunoglobulinas ligadas ao antígeno para que ocorra então a ativação da via clássica do sistema complemento. IgA é imunidade de mucosa, como a gente já viu, e também imunidade passiva de neonatal, né? Então pode ser também transferida para o neonato, mas é a imunidade passiva. E aqui a gente tem as 3 isoformas. E aí agora então a gente explora mais um pouco sobre as funções dessas imunoglobulinas, né? Então, uma das primeiras funções que a gente conhece a respeito das imunoglobulinas é a neutralização de micro-organismos, neutralização de antígeno.
Essa é uma função extremamente importante, na qual, na infecção primária, é produzido toda uma resposta imune que culmina na formação de uma célula B de memória, expressando suas imunoglobulinas de superfície. E também na infecção primária a gente tem títulos de IgG que vai ficar ali permanente. Numa reinfecção, essas imunoglobulinas vão atuar neutralizando, sejam as que estão no plasma disponível, sejam as que estão as que serão produzidas a partir dessa célula B de memória, tá? Então elas vão se ligar e vão impedir que esse micro-organismo se ligue a receptores presentes na célula do hospedeiro, né? Então elas neutralizam aquele micro-organismo. Uma outra contribuição das imunoglobulinas é a ativação do complemento, né? Então, imunoglobulinas reconhecem determinados antígenos em micro-organismo, elas se ligam, certo? Pode ser IgM ou IgG. E aí, então, vai ocorrer a ativação do complemento com a ligação do C1q, né? Que é aquela primeira estrutura que estimula a via clássica do sistema complemento. E aí, então, ligando e estimulando a via do complemento, a gente sabe que vai culminar na ativação do MAC, que é o complexo de ataque à membrana, que vai romper essa membrana desse micro-organismo e a destruição dele, tá? Então, a ligação da imunoglobulina, seja a imunoglobulina IgM, que já é um tetrâmero, né? Como está representado aqui, seja duas IgGs reconhecendo antígeno na superfície de um micro-organismo, isso vai culminar na ativação da via clássica do complemento e na destruição daquele patógeno. Um outro mecanismo é a opsonização, que é quando um determinado micro-organismo ele é marcado por imunoglobulinas, como vocês estão vendo aqui. E aí, então, alguns fagócitos expressam receptores que reconhecem a porção FC. E eles, então, vão promover a fagocitose. Isso a gente observa para neutrófilos, para macrófagos, para células dendríticas. São mecanismos extremamente importantes num processo de contenção de um processo infeccioso. Aqui está representado os macrófagos reconhecendo esse antígeno marcado por anticorpo, então ele reconhece a porção FC, promove a endocitose e a destruição do patógeno. E um outro mecanismo muito importante é o de citotoxicidade, mediado por célula independente de anticorpos. Então, uma determinada célula, esse é o princípio, por exemplo, que eu já falei para vocês, da tireoidite de Hashimoto, de várias outras doenças autoimunes que terminam com a destruição tecidual. A arquitetura tecidual é totalmente comprometida, tá? Então, as células, elas expressam antígenos de superfície e os anticorpos se ligam, opsonizando. As células NK expressam receptores que reconhecem esses antígenos de superfície. E aí, então, as células NK reconhecendo essa porção FC do anticorpo que está opsonizando, ela libera granzimas e perforinas que vai resultar na morte daquela célula por apoptose, tá? Granzimas e perforinas, as perforinas perfuram a membrana, as granzimas entram nessa célula e ativa caspases, né? Promovendo, então, a ativação da via apoptótica. E um outro mecanismo de citotoxicidade mediada por célula dependente de anticorpo é para o controle de parasitoses, especificamente os eumintos, né? Então, aqui, ó, o mesmo mecanismo, a célula dendrítica apresentou antígenos do parasita, há um linfócito TH2, tá vendo? Esse linfócito TH2, ele vai, então, estimular uma célula B, e aí essa célula B, ela é, então, convertida em um plasmócito produtor de imunoglobulinas IgE. Essas imunoglobulinas são liberadas, se ligam ao antígeno na superfície desse euminto. Aí, então, a célula TH2 também estimula mastócitos
e também estimula eosinófilos, aqui especificamente estimulando eosinófilo através de L4 e L5. O eosinófilo vai então reconhecer a porção FC do anticorpo e vai promover a degranulação, promovendo então a destruição desse aumento, tá? E aqui, em relação aos mastócitos, ela vai então atuar estimulando a inflamação. A gente viu na aula passada que na resposta imune por células TCD4, a gente tem um modelo de células TH1 e TH2. Observe que TH1 ela é muito mais focada na resposta imune celular e TH2 na resposta imune humoral, né? Induzindo a produção de anticorpos. Mas TH2 também estimulam células que vão reconhecer porção FC de anticorpos, certo? A resposta TH1 está mais relacionado com a resposta de célula-célula direta. Já a TH2 está muito mais relacionada à utilização de anticorpos no processo de opsonização ou de ativação de célula, como é o que acontece aqui com os mastócitos, né? Esses mastócitos, eles têm um receptor para a porção FC. Quando a imunoglobulina IgE é produzida e ela reconhece um antígeno, elas vêm então e se ligam nessa porção FC dos mastócitos, promovendo a degranulação e a indução dos processos inflamatórios. E aqui nós estamos avaliando exatamente essa dinâmica da resposta imune primária e secundária, a partir desses linfócitos B, né, na qual a gente vai estar avaliando a resposta no que tange à produção de anticorpos e a relação dessa quantidade de anticorpos com os dias após exposição ao antígeno, certo? Então, aqui a gente tem duas situações. A resposta primária está relacionada à infecção primária. E aqui, aqui a resposta secundária que está relacionada a uma reinfecção, né? Então, na infecção primária, as células B, elas vão sofrer todo aquele estímulo para aí, então, elas serem ativadas, né? E produzirem e serem diferenciadas a plasmócitos, quando elas serão produtoras de IgM e de IgG. Com o estabelecimento da convalescência, da cura, né, do paciente, nós temos então essa retração na produção de imunoglobulinas. Veja que a gente tem um baixo nível de anticorpos aqui, porque também a gente tem o direcionamento tanto de plasmócito quanto de células B, uma parte deles, para a apoptose, né? Mantendo somente as células B de memória e os anticorpos que vão estar ali fazendo aquela primeira contenção. Na reinfecção, novamente, aquelas células B, elas já têm imunoglobulinas de superfície IgG, reconhecem o antígeno e aí, então, de maneira muito mais efetiva, vai ter a diferenciação delas a plasmócito e uma maior produção de anticorpos, né? Esse gráfico aqui, ele simboliza exatamente essa maior produção de IgG. E aí, depois, mais uma vez, com a contenção da infecção, vai ter então a retração, né? Com a apoptose de células B, de plasmócito e com a diminuição dos níveis séricos da imunoglobulina. Mas o que a gente pode observar é que na resposta secundária, a gente tem um pico de resposta muito maior, né? A gente comparar aqui os dois picos e também depois a gente tem a memória muito mais efetiva a partir da reinfecção, tá? Então, algumas características que são comparadas entre a resposta primária e secundária. Primeiro, o pico de resposta menor na resposta primária do que na secundária. Isótopo na primária, geralmente IgM mais do que IgG. E na secundária, a gente já tem um aumento relativo de IgG e também a gente já pode ter a formação de isotipos, né? Mudança de classe, IgA e IgE. A afinidade do anticorpo na resposta primária é média, mais baixa, tá? A afinidade ela é relativamente mais baixa, enquanto que a afinidade na resposta secundária média ela é mais alta, tá? Então, a gente tem um aprimoramento, uma maturação desse processo de afinidade. E quanto à indução, a primária, todos os imunógenos,
e na secundária apenas em antígenos proteicos, né? Então, antígenos com outras constituições não vão estar estimulando essa resposta secundária ou a reinfecção, tá? Isso aí mostra a importância da infecção primária, né? Obviamente que para alguns micro-organismos, para outros não. Mas aí o que a gente observa é que quando o indivíduo ele entra em contato, seja pela exposição ao antígeno, seja pela vacina, na reinfecção secundária, no segundo contato com esse micro-organismo, ele já vai ter uma resposta muito mais efetiva, né, do que na primária, certo? E isso aí é uma das preocupações, por exemplo, em gestantes, né? Então, gestantes que nunca tiveram contato prévio, por exemplo, com citomegalovírus. Se ela tiver contato durante a gestação, a possibilidade da criança desenvolver uma citomegalovirose congênita é muito maior, porque ela não tem imunidade nenhuma, então o micro-organismo vai conseguir agir enquanto a mãe está desenvolvendo imunidade. O mesmo princípio serve para a rubéola, por exemplo, né? Então, para herpes. Então, a infecção primária acaba sendo uma proteção, tanto que rubéola faz parte do calendário de vacinação, né, para proteger. E CMV, sempre que é detectado IgG para CMV numa gestante, é de alguma forma um alívio, né? Da mesma forma que é um alívio identificar IgG para toxoplasmose. Por que é tão importante? Porque, querendo ou não, essa mulher já tem aqui, ó, uma memória, né? E tem imunoglobulinas para neutralizar esse antígeno quando chegar no organismo dela. E aí, então, ela só vai amplificar a resposta, protegendo ainda mais aquela criança. Já quando ela não tem memória nenhuma, e aí quando ela vai ser exposta, a resposta primária ela é ineficiente, e segundo, que é o tempo para que a criança já seja infectada pelo micro-organismo e tenha todas as sequelas, né? Então, é de suma importância. Isso é uma das garantias, né, que a gente tem a partir da vacina. Então, essas são as referências que eu recomendo para vocês estudarem. Lembrando que na aula a gente traz um esboço do conteúdo, mas a leitura faz com que vocês compreendam muito mais o conteúdo, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.